Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje vamos falar de Louis Althusser em A Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, que foi publicado pela primeira vez em 1970. Mais especificamente, vamos falar de alguns tópicos escritos por Althusser, observando a relação entre os conteúdos da comunicação e da sociedade. Para entendermos melhor o que lemos, é válido saber um pouco sobre o autor e suas vivências. Louis Althusser foi um filósofo francês marxista nascido em 1918, na Argélia. Em 1948, se tornou professor na École Normale Supérieure e pouco antes disso esteve diretamente envolvido na Segunda Guerra Mundial, sendo feito prisioneiro dos alemães. Nos anos 60, os trabalhos de Althusser ganham destaque e o caráter marxista do pesquisador gera contribuições significativas para a teoria. Althusser, seguindo um pensamento marxista, nos apresenta uma visão estruturalista da sociedade, evidenciando infraestrutura, sendo a base, e superestrutura, como o Estado e a ideologia. É justamente nas relações existentes entre Estado e ideologia, e abordando também individualmente cada um desses sistemas e suas configurações internas, que Althusser se propõe a discutir, analisando a hierarquia, as disputas de classe e a dominação em tais campos. O texto aqui analisado, em resumo, tem a intenção de evidenciar as operações do Estado, que é visto como uma máquina de repressão, segundo a lógica marxista. Assim, Althusser, indo além das noções de aparelho de Estado, se dispõe a apresentar a atuação dos aparelhos ideológicos de Estado. O autor então faz questão de evidenciar as diferenças para os termos que apresenta. Para ele, o Estado é essa máquina de repressão que assegura controle para as classes dominantes. Os aparelhos de Estado, que agem de forma repressiva, servem para o manuseio da dominação burguesa e seus aliados sobre o proletariado. Já os aparelhos ideológicos de Estado não atuariam de forma repressiva, aproveitando a sua pluralidade e influência sobre a sociedade nos mais diversos âmbitos. Assim dispensam ideologia, ou seja, uma forma de ver e agir no mundo, compondo uma mentalidade. Ideologia essa que para o autor quase sempre é a mesma da classe dominante, que controla o aparelho de Estado. Althusser faz questão de apresentar como a noção de Estado é algo complexo, uma vez que é preciso entender como o Estado é um aparelho repressivo e dentro desse sistema, o interesse e as disputas de classe estão pautadas na busca pelo poder de Estado, o que lhes assegura a conquista de seus objetivos. Então, observa-se o poder de Estado agindo sobre os aparelhos repressivos de Estado, assim como também sobre a atuação dos aparelhos ideológicos, que fixam mentalidade sobre os indivíduos. Enquanto o aparelho de Estado é repressivo e funciona pela violência, os aparelhos ideológicos de Estado, por se tratarem de instituições, carregam o que pode ser visto como ensino, propagando a mentalidade e ideologia daqueles que controlam o aparelho repressivo de Estado, e são constantemente vistas e apresentadas como instituições privadas. O aparelho repressivo de Estado funciona pela violência, enquanto os aparelhos ideológicos de Estado funcionam pela ideologia. Althusser, 1970, página 46. Entre os aparelhos ideológicos de Estado, o autor destaca a igreja, a escola, a família, a informação, como a imprensa, rádio e afins, cultura e outros, que, como já dito, segundo Althusser, são do campo privado, quanto ao aparelho de Estado, composto pela polícia, tribunais, prisões e exército, são do público. E, embora de domínios distintos, criam combinações sutis, como ressalta o pensador. A ideia de público e privado, segundo o autor, se apresenta com margens e divisões borradas, uma vez que são noções com base na mentalidade burguesa liberal. Assim, essa divisão não tão bem definida faz com que o Estado intervenha no privado e vice-versa, de modo que, por vezes, contesta-se a repressão das instituições sem contestar o Estado em si e suas influências sobre tudo. Embora o autor enfatize a distinção entre os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos de Estado, ele nos apresenta como esses compartilham de funcionalidades em diferentes proporções. Em outras palavras, o aparelho de Estado não é exclusivamente repressivo e nem os aparelhos ideológicos de Estado são exclusivamente ideológicos. Não há aparelho puramente repressivo ou puramente ideológico. As análises e ponderações do autor nos levam então à compreensão de que não basta apenas deter o poder de Estado e agir sobre o aparelho repressivo de Estado.
É preciso dominar os aparelhos ideológicos de Estado, uma vez que a ideologia implica na mentalidade da população. Seja para dominação ou libertação, os aparelhos ideológicos de Estado são importantes e assim se tornam mais um local de luta de classe, segundo o Althusser. Concluindo então, por meio do autor, entendemos como a luta de classes encontra diversos espaços de disputa. Assim como vemos também que as noções de Estado vão além da visão marxista clássica, que o vê como uma máquina repressora, o autor nos faz pensar sobre os desdobramentos de Estado e seu controle. Pensaremos então em o poder de Estado e as disputas que o cercam, o aparelho repressivo de Estado e seus representantes, assim como nos aparelhos ideológicos de Estado e suas atuações. A produção de Althusser nos leva a ampliar nossa compreensão de Estado e disputa de classes. E com essa conclusão finalizamos mais um episódio do Que Teoria Drops. Agradecemos pela atenção, um abraço, um beijo, até a próxima!